Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Você que veio preparado nessa noite, abre teu coração. Deus tem uma palavra na tua vida nessa noite. Sem demoras, eu quero passar para o pastor. Vamos ver o pastor aplaudindo ao Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Minha saudação também para os amados que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deus dê vitória para cada um de nós nessa noite. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Vamos estar lendo do versículo 17 até o versículo 23. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Aleluia. Você já sentiu a presença dele, amém? Antes de você chegar aqui, ele já estava te esperando. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 23, diz assim o texto sagrado: E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Por sua fronte, soberano Deus, Pai amado, nós estamos nesta noite diante da tua gloriosa palavra, da tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. E eu peço a ti, Espírito Santo, me usa nesta noite. Faz que me importa a voz do céu neste lugar, a transmitir ao coração dos teus filhos, daqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Deus, aonde chegar, Senhor, a transmissão, ó Pai, desta live, que a tua presença também vem envolver cada vida, cada coração. Deus, em nome de Jesus, me usa com o poder e com a ousadia do teu Espírito Santo, e que cada palavra que sair dos meus lábios, que ela venha a ser direcionada por ti. É a minha oração, no nome de Jesus, amém. Deixa eu tomar o teu assento, glorificando ao Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero vos trazer uma palavra no seguinte tema: não declare óbito sobre os seus sonhos. Fala para esse irmão: não declare óbito sobre os seus sonhos. O texto que nós acabamos de ler nos conta a história dessa mulher, conhecida como a mulher sunamita. Mas Sunamita não era o nome dela, porque ela habitava na cidade de Sunem. E o texto sagrado diz que todas as vezes que Eliseu ele ia para a cidade de Sunem, essa mulher, juntamente com o seu esposo, observava a vida do profeta. E chegou um dia que ela disse ao próprio marido, está lá no versículo 9, ela disse assim: eu tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E isso, irmãos, nos traz um grande ensinamento. Saiba você que em todo lugar aonde você vai, aonde você coloca a planta dos seus pés, seja no teu trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no comércio, aonde você for, tem alguém te observando, tem alguém prestando atenção em nós, tem alguém olhando para nós. Essa mulher, ela observava a vida de Eliseu, ela disse: olha, eu tenho observado, e esse que passa por nós é um santo homem de Deus. O que o povo tem observado em nós? Será que tem enxergado em nós homens e mulheres de Deus? Fica aqui essa indagação para mim e para você nessa noite. E o texto sagrado diz que essa mulher, ela disse ao seu marido: olha, vamos fazer um quarto aqui em casa. Todas as vezes que ele subir para a cidade de Sunem, ele vai ter um lugar onde passar a noite. Vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira com um velador, e ele vai ter um lugarzinho para ele se retirar e para ele pousar à noite. E assim então ela fez, ela abençoou o nome de Deus, ela abençoou a
vida do profeta Eliseu. Todas as vezes que Eliseu ia para Sunem, ele se hospedava na casa desta mulher. E chegou um dia, aleluia, que Eliseu então, ele quis retribuir o bem que essa mulher tinha feito a ele. E ele começa então a perguntar para Geazi: o que podemos fazer desta mulher? O que nós podemos fazer para estar beneficiando todo o bem que ela tem feito a nós? E ele então manda chamar ela, e ele pergunta: olha, eu posso falar de ti para o rei, eu posso falar de ti para o capitão do exército, mas essa mulher ela era rica, ela não necessitava de nada. Então ela disse: olha, meu senhor, a tua serva, ela não necessita de nada. Mas eles prestaram atenção, e eles observando a vida dela, eles viram que essa mulher já era de idade, juntamente com seu esposo, e ela não tinha filhos ainda. E naquele dia então o profeta Eliseu, ele lançou uma palavra profética sobre a vida dessa mulher, e ele disse: olha mulher, daqui um ano eu voltarei a este lugar, e tu vais estar com o filho em teus braços. Eu entendo aqui, meus queridos irmãos, um grande princípio: todo bem que você fazer para qualquer pessoa que seja, aleluia, vai chegar o dia da recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Todo bem que você fizer vai voltar para você. Todo bem que você fizer é uma semeadura que você está semeando. Assim como aconteceu na vida desta mulher, Deus, aleluia, usou a boca do profeta dizendo: olha, daqui um ano tu terás um filho nos braços, daqui um ano a promessa vai se cumprir. E eu digo para ti nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, aquilo que Deus te prometeu, Ele já determinou o tempo, a hora certa, o momento certo para Ele cumprir na tua vida. Pode ter certeza que aquilo que saiu da boca do Senhor não vai voltar para Ele vazia. Sabe por quê? Porque Ele diz no livro do profeta Isaías que Ele zela pela palavra dele para cumprir. Ele diz: assim será a palavra que saiu dos meus lábios, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, no tempo determinado, a promessa se cumpre, o milagre acontece, o sonho é realizado, assim como foi na vida dessa mulher sunamita. Fala para esse irmão: se no tempo determinado, Deus vai cumprir o sonho do teu coração. Foi isso que aconteceu. A palavra de Deus diz aí no versículo 17: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado. Irmãos, Deus é maravilhoso. A gente que não sabe esperar, mas Ele já tem um tempo determinado para tudo. Eclesiastes 3:1: para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. A tua vitória tem dia e hora marcada, não tem por que você se preocupar. O que você não pode fazer é deixar de crer. Continue crendo, continue confiando na hora certa, no tempo que Deus já decretou, que Ele determinou. O milagre acontece, não tem ser humano que pode impedir, não tem demônio que pode impedir. E essa mulher então, o sonho agora da vida dela, que era ter um filho, estava nos braços dela. E o texto sagrado vai dizer, irmãos, que o menino então ele cresce. O menino cresceu. E houve um dia que o menino ele estava no campo com o pai. O pai estava com os segadores e o menino estava no campo, era tempo de colher. E de repente o menino então ele sente uma forte dor de cabeça. E ele começa então a reclamar para o pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai rapidamente então manda um servo levar o menino de volta para sua mãe. E ele chega no lar e a palavra de Deus vai dizer que ele fica sobre os joelhos da sua mãe até o meio-dia, e ao meio-dia em ponto o menino ele morreu. Olha para você ver que tragédia. O sonho da vida dela estava agora novo. E quantas das vezes, meus amados irmãos, o sonho da nossa vida nós olhamos, está novo. Mas e nessa hora, o que vamos fazer? Vamos sair lamentando, sair chorando, sair murmurando: mas Senhor, o Senhor deu, agora o Senhor tomou de mim. Você não vê essa mulher ela falando nada disso. E o que eu acho lindo nessa mulher é a fé que ela tinha. Porque a palavra de Deus diz que o menino morre e ela sobe até o quarto do profeta Eliseu, coloca o menino sobre a cama do profeta, fecha a porta, desce novamente, manda chamar o esposo.
e fala para o esposo: olha, prepare para mim uma jumenta, porque eu vou ao homem de Deus. E ele, sem entender nada, ele diz: mas por que você vai até o homem de Deus? Não é lua nova, não é sábado, por que você vai até ele? E sabe qual foi a resposta dela para o marido? Tudo vai bem. O menino morto no quarto do profeta, e ela não declarou o óbito do menino, nem para o marido. Então nessa noite, por isso o tema dessa mensagem: não declare o óbito sobre os seus sonhos. Mas por que, pastor, que ela não declarou o óbito do menino para o marido? Por quê? Porque o marido, se ela declarasse o óbito, se ela falasse para o marido que o menino estava morto, o marido, ele agindo pela lógica, o que ele faria? Ele abriria uma sepultura e sepultaria os filhos, sepultaria o menino. E da mesma forma também é o que vai acontecer na nossa vida se nós declararmos os óbitos sobre os nossos sonhos. Ela não falou nem para o marido. Então tem coisas, meus amados irmãos, que nem para o nosso marido nós podemos falar, nem para a sua esposa você pode falar, nem para o seu marido você pode falar. Por quê? Muitas das vezes ele não vai ter o entendimento. Fala para esse irmão: você tome muito cuidado. Para quem você abre a boca e declara o óbito sobre os teus sonhos. Se ela tivesse falado isso, o menino seria sepultado. Mas o que ela fez? Ela disse: vai tudo bem com o filho morto. Você tem essa fé? Vai chegar momentos na nossa vida que você vai olhar e os teus sonhos parecem que estão mortos. Vai chegar um momento da tua vida que você vai olhar a circunstância e ela é totalmente contrária daquilo que Deus te prometeu. Veja que o filho agora estava morto. Pela lógica humana teria que ser sepultado, mas o que ela fez? Ela foi a pessoa certa, ela buscou o homem de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o homem de Deus estava no Monte Carmelo. De Sunem ao Carmelo é aproximadamente 25, 30 quilômetros que essa mulher ela teve que andar no lombo do jumento para ir em busca do homem de Deus. Mas ela foi a pessoa certa, porque ela cria dentro do seu coração que as coisas não ficariam daquele jeito, que o filho dela viria a voltar à vida novamente. Se ela não cresce dessa maneira, ela teria mandado sepultar o menino. Se ela foi atrás do homem de Deus, é porque ela cria que o filho dela seria ressuscitado, o filho dela voltaria à vida novamente. E dessa forma também tem que ser a nossa crença, dessa forma também tem que ser a nossa fé. Por mais que os teus sonhos hoje estejam mortos, você não pode declarar um óbito sobre eles. Você tem que crer que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que ressuscita sonhos. O Deus que nós servimos, Ele ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. O Deus que nós servimos, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Deus que nós servimos, Ele ressuscitou a filha de Jairo. E Ele tem o poder de ressuscitar os teus sonhos. Ele tem o poder de trazer de volta à vida aquilo que está morto dentro da tua casa. Também você olha para a tua família hoje, a tua família está morta espiritualmente, a tua família que é o teu sonho está morta, o teu filho está morto espiritualmente falando, mas Deus pode ressuscitar, Deus pode trazer de volta à vida, se você crer, se você confiar, se você não declarar o óbito, mas você crer e ir à pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas novamente eu pergunto: para que você tem abrido a tua boca? Fala para esse irmão: você tome muito cuidado. Nem todo mundo você pode abrir a tua boca para contar o que está acontecendo. Tem horas, irmão, quando você está passando por luta, você precisa de pessoa para conversar. Precisa ou não precisa? Precisa. Mas sabe a pessoa mais certa para você conversar? Não é o amigo, não é o marido, não é a esposa, não, é Jesus. Feche a porta do teu quarto, dobre os teus joelhos e fala com Ele. Ele tem vitória para você, Ele tem vitória para te entregar. Porque muitas vezes, se você falar para o esposo, ele não vai entender. Se ela estivesse falando para o esposo, o filho seria enterrado. Você falar para a esposa, muitas vezes ela não vai entender nem tudo. Eu falo para a pastora.
No primeiro culto, nem tudo eu falo para ela, porque a mulher é um vaso mais frágil, tem coisas que ela não vai entender. Então, às vezes, quando ela vai saber, já passou uma semana, 10 dias, mas a burgada primeiro quem leva é eu, depois quando chegar nela, já não chegou a marolinha, uma ondinha de nada. Mas por quê? Porque é o vaso mais frágil. Então, a própria palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais frágil. Então, tome muito cuidado para quem você abre o teu coração. Ah, mas fulano de tal é meu amigo, engana você, é teu amigo na tua frente. Às vezes você vira as costas e ele é o informante que vai contar os teus problemas para os teus inimigos. Deus está falando com pessoas aqui, Deus está falando com pessoas em casa. Tome cuidado para quem você abre o teu coração. Às vezes você abre a boca confiando na pessoa e aquela pessoa pega o teu problema e vai contar justamente para as pessoas que são teu inimigo, que quer ver o teu mal, que quer ver a tua ruína e a tua destruição. E muitas vezes as pessoas vão jogar maldição aí sobre mim, sobre ti. Então, conte para Jesus. Ele é o maior psicólogo, ele é o maior ajudador, ele entende, às vezes não vai sair nem palavra, mas ele entende até mesmo as lágrimas que você levou na presença dele. Ele sonda o teu coração, ele te conhece. E o texto sagrado vai dizer que ela chega até o Carmelo. Eliseu avista ela de longe. E Eliseu então fala para Geazi: olha, lá vem a sunamita. Vá ao encontro dela e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E sabe qual foi a resposta dela para Geazi, o servo de Eliseu? Vai, tudo bem. Nem para Geazi, o servo do nome de Deus, ela revelou o que estava acontecendo. E eu aprendo aqui uma coisa de suma importância: tome cuidado para quem você abre a tua boca. Normalmente não fala. Ah, mas fulano de tal, ele é servo de Deus, ele é homem de Deus. Não é porque está dentro da igreja que é homem de Deus. Homem de Deus tem testemunho. Homem de Deus é que nem era Eliseu. Ele chegava e ela observou que ele era homem de Deus pelo proceder dele. Então, nem para Geazi, que era servo do profeta Eliseu, ela não revelou a verdade, ela não abriu o coração, ela simplesmente disse: não, vai tudo bem. Não é porque a pessoa está dentro da igreja que você vai contar as coisas para ela. Nem todo mundo está dentro da igreja, querido, que significa que realmente é servo. Às vezes está dentro da igreja, mas ainda precisa se converter. É o que estava acontecendo. Por que ela não revelou para Geazi? Depois lá na frente você vai ver que Geazi era um carnal. Geazi lá na frente, depois ele ficou leproso, porque ele correu atrás de Naamã para receber riqueza. Geazi era carnal, Geazi não entendia das coisas espirituais. Então não abra o teu coração para quem é carnal, não abra o teu coração para quem não entende as coisas espirituais. Se as pessoas chegarem até você e perguntar: Jonathan, como que está a tua vida? Vai tudo bem? Sueli, como que vai a tua vida? Está tudo bem? Marcelo, como vai a tua vida? Está tudo bem? Selma, como vai a tua vida? Está tudo bem, graças a Deus. Mas conte para Jesus. Conte para Jesus. Então nem para ele ela abriu a boca. E o que aconteceu? Quando chega ela na presença do profeta, a palavra de Deus diz que ela vem e ela se prostra aos pés do profeta. E ela então declara ao profeta toda a verdade. E Geazi tenta tirar ela e ele diz: olha, deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou, não me revelou. Olha para você ver. Então, você acha que todas as coisas Deus vai revelar? Nem tudo Deus revela para nós. Quando ela chegou na presença do profeta, o profeta não sabia o estado dela. Deus não tinha revelado para o profeta. Nem tudo Deus vai revelar. Deus revela a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Não é conforme o nosso querer. E então ele pede para Geazi: Geazi, vai à frente e chega lá, coloque o meu bordão sobre o rosto do menino. E Geazi, ele vai correndo, chega lá, ele coloca no bordão sobre o rosto do menino e nada acontece. Por quê? Porque era carnal. Nada aconteceu, não adiantou nada. E o que aconteceu? Teve que Eliseu ele ir até a casa desta mulher. Ela disse no versículo 30: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a
seguiu. Ela tinha a pessoa certa, ela foi atrás da pessoa certa, e ela queria que a pessoa certa fosse até o lado dela. E da mesma forma temos que ser nós. A pessoa certa é Jesus. É Jesus que você tem que levar para a tua casa. É Jesus que você tem que crer que Ele vai resolver o teu problema. É Jesus que vai ressuscitar o teu sonho. É Jesus que vai mudar a tua família. É Jesus que vai libertar o teu esposo da cachaça. É Jesus que vai libertar o teu filho das drogas. É Jesus que vai libertar o teu filho do homossexualismo. É Jesus que vai libertar a tua filha do lesbianismo. É Jesus que tem libertação. É Jesus que tem vida. Sabe por que muitas pessoas não recebem a bênção, não recebem milagre? Porque estão levando carnal para dentro de casa. Assim como era Geazi. E o texto sagrado diz que Eliseu ele chega na casa, irmãos. Ele sobe até o quarto onde o menino jazia morto na cama. E ele entrando, ele fecha a porta, está aí no versículo 33. Ele fechou a porta e ele orou ao Senhor. E ele subiu e ele deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca do menino e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino então começou a aquecer. Fala assim, quando chega o homem de Deus, o negócio é diferente. Veja que ele chega, ele fecha a porta do quarto, só estava ele e o menino. Ele orou ao Senhor, isso é o principal de tudo. Ele orou ao Senhor e ele se estendeu sobre o menino, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. Mas pastor, o que isso significa? Fala assim, cobertura profética. O profeta, ele cobriu o menino. O que aconteceu? Quando o profeta cobriu o menino, quando há cobertura profética, até aquilo que estava frio vai voltar a se esquentar novamente. E da mesma forma eu profetizo nessa noite. A igreja hoje está cheia de pessoas frias, pessoas que já não sentem mais o calor do Espírito Santo. Mas quando chega a cobertura profética, vai voltar a aquecer novamente, vai voltar a sentir a chama do Espírito Santo de Deus. Assim como Eliseu aqueceu esse menino, você também vai ser aquecido pela chama do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Aquele que é frio vai voltar a ser quente. Mas não parou por aí. A palavra de Deus diz que ele volta a andar sobre o quarto. Ele ora novamente, ele vem e ele se estende novamente sobre o menino. O que aconteceu? Está no versículo 35. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino então abriu os olhos. E ele, chamando a Geazi, disse, chama a Sunamita, e chamou-a, e veio a ele e disse, toma teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, quando há cobertura profética, o negócio não fica do mesmo jeito. Pastor, o que é cobertura profética? Cobertura profética é quando você tem alguém que ora por você. É quando você tem alguém que está te cobrindo de oração. É quando você tem alguém que está pagando preço pela tua vida nas madrugadas, nos montes. É quando você tem alguém que está se colocando na brecha por você. É quando você tem alguém que olha olho a olho, alguém que fala boca a boca com você, meu querido irmão. Isso é cobertura profética. O profeta, ele se estendeu sobre o menino, olho com olho, boca com boca. E assim também temos que ser nós. Eu estou pregando aqui, mas eu estou olhando no teu olho. Eu estou falando contigo boca a boca. Pare de seguir pessoas. Muitas vezes você precisa falar com ela, nem te atender, ela te atende. Se eu dói, eu vou ver um dia, e se eu puder, eu te atendo. Que negócio é esse? Isso não é cobertura profética, meu querido irmão. E o que aconteceu? O menino, ele deu 7 espirros. 7 espíritos, e voltou a viver. A palavra de Deus diz, irmãos, que o espírito do menino retornou a ele. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, existe uma revelação aqui. O primeiro culto era muito rápido, deu tempo de eu discorrer sobre isso. A palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus diz que quando, aleluia, o profeta Ezequiel estava naquele vale de ossos secos. Ele teve a visão do vale de ossos secos. A ordem de Deus disse, depois que os corpos já estavam todos eles montados, já havia carne, já havia pele sobre os ossos, mas não tinha ainda o espírito. E ele disse, olha, profetiza ao filho do homem, profetiza e
diz ao Espírito: olha, vem dos 7 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos. Quantos espirros o menino deu? 7 espíritos. Por quê? O Espírito Santo, ele vem dos 7 ventos. O Espírito Santo, o que representa os 7 ventos? Todos os cantos da terra. Deus está em todos os lugares. Deus, ele é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares. Ele entrou e ele trouxe vida para esse menino. O menino se voltou, aleluia, a vida novamente. A Sunamita recebeu o filho de volta. O sonho dela foi restituído. O sonho dela foi restaurado. E da mesma forma eu digo para ti nessa noite: quando o Espírito Santo ele vem dos 7 ventos, ele sopra sobre a tua casa e a vida na tua casa. Ele sopra o teu casamento e a vida no teu casamento. Ele sopra sobre a tua família e a vida na tua família. Ele entra e ele traz de volta a vida o teu sonho que estava morto. Mas o segredo é crer, o segredo é confiar, o segredo é não declarar o óbito sobre os teus sonhos, é crer, é ter fé, assim como essa mulher ela teve. O filho estava morto, mas ela foi atrás da pessoa certa. Ela não falou nem para o marido, ela não falou nem para Geazi, mas ela foi em busca do homem de Deus. E da mesma forma eu digo para ti nesta noite, meu querido irmão: Deus tem vida para os teus sonhos. Deus vai trazer os teus sonhos de volta. Talvez você olhe, aleluia, e a circunstância seja contrária. Você que está em casa aí, talvez você esteja olhando para a tua situação hoje, e a situação que você está vivendo é contrária. Talvez os seus sonhos, assim como esta Sunamita, os sonhos dela estavam mortos. Mas eu digo para ti: não declare o óbito, continue crendo, o milagre vai acontecer, Deus vai ressuscitar, e eles terão que ver que Deus é Deus na tua vida. Sabe quantas pessoas ficaram sabendo? Depois que o milagre já tinha acontecido. Esse é o segredo. Depois que o milagre aconteceu, aí você vai testemunhar. Ó, aconteceu assim, assim, assim. Deus operou o milagre. O nome do Senhor é glorificado. Amém? Deixa essa palavra para falar do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Fique com essa palavra profética nessa noite.